vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, pode deixar aí, Dani, pode deixar o versículo. Queridos, quando a gente lê esse texto, a gente encontra alguns adjetivos que Paulo colocou sobre aqueles que tiveram a revelação de quem é Jesus. E nós encontramos aqui 4 adjetivos maravilhosos, e cada adjetivo desse, eu acredito que quando Pedro vai escrever a sua carta, e ele tenta ser o mais abrangente possível, falando em diversas formas e formas de falar a mesma coisa. E ele cita que nós, aqueles que tivemos a revelação de quem é Cristo, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Outra tradução diz o povo adquirido. Outra tradução diz o povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse povo, que no caso somos nós, fomos alcançados com um propósito, diz aí o texto, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu poderia destacar cada um desses adjetivos, e a gente poderia discorrer nessa noite a respeito de cada um deles. Eu poderia falar sobre geração eleita, eu poderia falar sobre sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Mas eu quero destacar um entre esses 4, e eu quero pregar a palavra em cima dessa expressão tão maravilhosa. E das 4 expressões eu quero destacar o sacerdócio real. Repita comigo: sacerdócio real. 1, 2, 3. Sacerdócio real. Destacando esse, eu poderia ler esse versículo da seguinte forma: vocês são sacerdócio real para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, quando você lê a Bíblia Sagrada, você descobre que o sacerdote, ele nada mais é do que um representante de Deus na terra. E a gente vê isso por toda a Bíblia Sagrada, e ainda que o sacerdócio, já vou falar sobre isso, ele é destacado no Velho Testamento, mas quando a gente chega no Novo Testamento, ele recebe uma nova revelação, um novo entendimento através de Cristo Jesus. Mas basicamente ser um sacerdote é ser um representante de Deus na terra. Isso é Pedro escrevendo. Quando Paulo vai escrever em 1 Coríntios, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador de Cristo? Um representante de Cristo. São palavras diferentes para expressar a mesma coisa. Quando a gente vai para o Velho Testamento, havia uma promessa de Deus para quando Jesus viesse a essa terra e morresse por nós, havia uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Quando você lê Isaías 61, versículo de número 5, o Isaías 61 é um capítulo messiânico que fala do Messias. Ele diz assim: mas vocês serão, Isaías 61, 6, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Dentro da mesma frase tem uma variação da palavra Senhor e Deus. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. A gente sabe que quando existe uma variação dentro de uma mesma frase do nome Senhor, Deus, a gente sabe que está se referindo à pessoa de Cristo. Pelo fato de não estar no Novo Testamento, mas no Velho, então era-se mencionado dessa forma. Mas se fosse hoje, se para os dias atuais, com a revelação que temos, esse versículo ficaria: vocês serão chamados sacerdotes de Jesus, ministros do nosso Deus. Só um pouquinho mais de retorno aqui em cima para mim, por favor. Quando a gente lê Apocalipse, queridos, capítulo 1, versículo de número 5, ele diz assim: Ele que nos ama, falando de Jesus, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Escute agora. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre.
Amém. Deus, através do seu Filho Jesus, nos constituiu sacerdotes para sermos representantes de Deus. Eu lembro que na última ministração de ceia que nós tivemos aqui, eu mencionei alguns textos para vocês, e vocês lembram disso, a respeito de nós sermos imitadores de Cristo, sermos representantes de Cristo. Lembram de 1 Coríntios 11:1, quando Paulo escreve: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O próprio Paulo, escrevendo em Efésios 5:1, ele diz: portanto, sejam imitadores de Cristo como filhos amados. O sacerdócio, querido, ele vem muito antes do momento ali de Moisés e da lei e da tribo de Levi. O sacerdócio é um plano de Deus desde quando ele formou o homem. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente, abrindo ali, a gente já vê qual é o plano de Deus para a nossa vida. Quando ele cria Adão, ele criou Adão e ele soprou o fôlego de vida, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, alguém que representasse a Deus, alguém que se parecesse com o Pai. De modos que, basicamente, ser um sacerdote é ser um representante de Deus na terra, onde quer que essa pessoa esteja, ok? Então, se você não sabia, fique sabendo agora. Você foi chamado para ser sacerdote de Deus, você é um sacerdote de Deus, amém? Diz aí para quem está perto, você é um sacerdote de Deus. Para a gente entender um pouco melhor isso, a gente pode então voltar à instituição do sacerdócio levítico e tirar dali preciosas lembranças. Eu preciso que você redobre muito sua atenção para esse primeiro momento da palavra, para você entender o final daquilo onde eu quero chegar. Quando a gente lê Romanos 15, versículo 4, Paulo escreve assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. O que Paulo está querendo dizer, queridos, é que o Velho Testamento e tudo que foi escrito nele foi escrito para nos trazer ensinamentos preciosos. Quando eu olho, então, para o Velho Testamento e busco o tema do sacerdote, a gente sabe que o sacerdócio ele surge no momento em que Deus pede que Moisés faça o tabernáculo e mande escolher uma tribo dentre as 12 tribos que iria trabalhar nesse tabernáculo, uma tribo que seria separada para Deus. Essa tribo é a tribo de Levi. E para que não houvesse ali, de repente, uma politicagem, ou alguém achasse que tivesse uma politicagem na escolha de Moisés de uma tribo, o próprio Deus escolhe a tribo. Ele pede que das 12 tribos se escolham 12 representantes, e que cada representante traga uma vara seca, uma vara sem vida nenhuma, uma vara dessas usadas para apoiar no chão. E os 12 representantes vêm com essas varas secas e eles colocam dentro da tenda. E a Bíblia diz que ao amanhecer daquele dia, eles foram ver o que tinha acontecido e uma delas havia florescido, não só florescido, como havia dado fruto, havia dado amêndoas. E isso foi um grande milagre de Deus, um grande sinal, porque é uma vara seca, não tinha conexão, não tinha raiz, não tinha conexão com nada. O Senhor fez brotar. E ali fica bem claro a escolha de Deus. Aquela vara pertencia a Arão, da tribo de Levi, e que daquela tribo sairiam os sacerdotes de Deus, os sumos sacerdotes, enfim. E há uma escolha de Deus. Eu gosto disso, por dois motivos, nessa escolha, nesse lugar, né? Está lá em Números 17:8. Porque, primeiro, quem escolhe para ser sacerdote é Deus. Foi Deus que escolheu. E a segunda coisa, Deus não só escolheu aquela tribo como representado naquela vara seca que dá flores e frutos, aponta para nós como uma vida de sermos escolhidos por Deus, mas com a função, com a finalidade de frutificar. Quando você lê João capítulo 15, versículo 16, 15, 16, 17, mas no ponto central, no versículo 16, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. A fim do quê? Para quê? A fim de que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus não só nos escolheu,
como Deus nos deu uma missão. Esse versículo que está aqui atrás de mim, que nós lemos no começo, aponta isso. Aponta uma escolha e uma missão. Onde está a escolha? Eu escolhi vocês para ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa é a escolha. Qual é a missão? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, Deus não só nos chamou, Deus não só nos escolheu, mas nos deu uma missão. O sacerdote foi escolhido por Deus e o sacerdote foi chamado para dar fruto. Essa é a expectativa de Deus para a vida de cada um de nós. Mas voltando lá para o sacerdócio levítico, a gente descobre que dentre da tribo seriam escolhidos homens para serem sacerdotes, representantes de Deus na terra. E havia ali uma espécie de checklist, né? Tinha que seguir vários fatores até alcançar de fato essa posição de sacerdote. E a primeira deles, queridos, está lá em Levítico 21, dizendo que teria que ser dos sacerdotes, descendentes da tribo de Levi, e que esses homens não poderiam ter defeito físico nenhum tipo de defeito físico. Jamais um homem com alguma deficiência física poderia cumprir o sacerdócio. E aí você pode dizer, poxa, mas faltou inclusão? Não, queridos. O Velho Testamento é somente a sombra daquilo que viria. É uma figura do espiritual. De uma vida diante de Deus, sem ruga, sem mancha, sem deficiências ou defeitos diante do nosso Deus. Aquilo era uma figura que apontava para aquilo que haveria de vir. E aí existiam 5 passos. E o primeiro passo era, o homem era escolhido dentro da tribo, e quando esse homem se apresentava para ser sacerdote, o primeiro passo, pasmem vocês, o primeiro passo era tomar banho. É tomar banho, primeiro passo. Eu não vou pedir para você falar para quem está do seu lado, tome banho, essa parte não preciso, porque vai que alguém aí se sinta constrangido por de fato estar precisando de um. Mas o primeiro passo era tomar banho, literalmente tomar banho. E ele tinha que ser lavado. Né? E quando a gente lê lá em Êxodo 29:4, diz assim, então fará chegar Arão e aos seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Isso aponta, queridos, para algo muito precioso no Novo Testamento. A lavagem da purificação. E todos nós precisamos tomar banho. Mas banho do quê? Banho da purificação. Pastor, como que é esse banho? Efésios 5:26, Paulo escreve assim, tendo vocês sido purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Queridos, a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos purifica, ela nos limpa. Quando Jesus vai fazer o lava-pés, né? No momento da ceia, ele começa a lavar os pés de todos, e quando ele chega em Pedro, sempre Pedro, né? Quando ele chega em Pedro, Pedro diz assim, não, tu não vai lavar o meu pé de jeito nenhum, eu que vou lavar o teu. E aí Jesus diz para ele, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Aí Pedro vai de um polo para o outro, né? Diz assim, então me lava inteiro, desde a cabeça. E Jesus diz, não, você não precisa ser lavado por completo, porque vocês já estão limpos pela lavagem da palavra. Queridos, a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos lava. Quem entendeu isso? Amém? Deus, ele nos cria. O diabo, ele nos destrói. E a lavagem da palavra por Cristo Jesus nos coloca de novo numa posição diante de Deus. Para isso ficar bem fácil de ser entendido. Deus nos gerou, o diabo degenerou. Mas Cristo regenerou pela sua palavra. Vamos aplaudir Jesus, porque Ele nos regenerou. E alguém diz para mim, pastor, eu tomo banho da palavra, mas as coisas ainda não mudaram, não aconteceram. Eu preciso dizer para você, continue insistindo e faça isso de forma insistente. Lembram de Naamã? Naamã, no primeiro mergulho não saiu limpo, mas depois de 7, Naamã estava completamente limpo. A palavra de Deus, ela nos coloca num processo de limpeza. A palavra, queridos, transforma. E eu tenho acompanhado não só na minha vida, como na vida de tantas pessoas que o Senhor me deu para cuidar. Pessoas que foram transformadas pela palavra. Aqueles que mentiam
não agora falam a verdade. Aqueles que roubavam, agora trabalham. Aqueles que adulteravam, agora são fiéis. O que enrolava, agora desenrola. O violento, agora é manso. O sujo, agora é limpo pela palavra de Deus. A palavra de Deus... como eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. E quando eu leio o Salmo 119, que foi escrito por um louco pela palavra de Deus, ele escreveu vários versículos, e eu poderia ler aqui os mais de 170 versículos do Salmo 119, mas a gente ia ficar só nisso. Então eu destaquei alguns versículos do Salmo 119. Marque bem, Salmo 119, daqui em diante só cito os versículos. Quando chega no versículo 9, há uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta imediata no versículo é: observando conforme a sua palavra. Quando eu leio o versículo de número 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No versículo 18 ele escreve: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua palavra. No versículo 48 ele diz assim: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que eu amo e meditarei na tua palavra. Versículo 67, antes eu era afligido e andava errado, mas agora eu tenho guardado a tua palavra. Salmo 119, agora no verso 72, ele diz assim: melhor é para mim a palavra da tua boca do que milhares em ouro e em prata. Lembra do versículo 103? Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à boca. Lembra do versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O versículo 140, a tua palavra é muito pura, portanto eu amo a tua palavra. Vou parar por aqui no 65, esse que eu citei foi o 140, eu quero terminar no 165 que eu amo. Quando eu estou agitado, eu venho para esse versículo e digo: Senhor, é isso que eu preciso. O que está no Salmo 119 e 165? Muita paz tem os que amam a tua palavra, porque na tua palavra não tem tropeço. Eu amo a palavra de Deus. Queridos, o primeiro requisito para ser um sacerdote precisa ser lavado na palavra. Precisa tomar um banho de palavra. Precisa permitir que essa palavra entre dentro do seu coração. Mas não é somente isso. Depois do banho tomado, a Bíblia diz em Êxodo 29:5, tomarás as vestes limpas e vestirá a Arão, que é o representante do sacerdócio. Quando eu falo de vestes limpas, quando a Bíblia fala, ela não está falando aí da roupa que você está usando, querido. Ela está falando de um testemunho. As vestes falam daquilo que os outros veem, que os outros enxergam. Vestes falam de testemunho. E eu preciso dizer para você que não basta tomar o banho da palavra, mas ter o testemunho da palavra. Eu preciso dizer para você que o mundo, gente, o mundo não lê a Bíblia. A Bíblia que o mundo lê é você e eu. O mundo lê a gente. Se nós refletirmos a palavra, o mundo conhecerá a palavra através de nós. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas, sejam limpas, sejam purificadas as tuas vestes. Está falando do quê? De testemunho. Mas não é um testemunho somente aqui nesse ambiente de igreja, né, onde você vem bonitinho, cheiroso, cumprimenta todo mundo, paz, tudo bem, ai que bênção. A gente tem até o vocabulário da igreja, né? Não é somente aqui, a Bíblia diz em todo tempo, o mesmo testemunho da igreja, é o mesmo testemunho da casa, é o mesmo testemunho no trabalho, é o mesmo testemunho na rua, é o mesmo testemunho no ônibus, né? Alguém anda de ônibus? Então vai lá, o mesmo testemunho no Uber, ok? O mesmo testemunho no Uber, o mesmo testemunho na faculdade, no colégio, onde quer que esteja, há o mesmo testemunho. E foi para isso que o nosso testemunho, ele glorifica o nome do Senhor, queridos. Quando a gente lê o Salmo Messiânico, que eu acabei de citar, o versículo 6 e 7, mas quero citar o 1 e o 2 e o 3,
Jesus está dizendo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos. Escute agora. E a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza. Escute agora. Vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. Para quê? A fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Meu irmão, você glorifica a Deus através do seu testemunho. Então, num primeiro momento, ele tinha que ser lavado pela água, portanto, a lavagem pela palavra. Num segundo momento, suas vestes tinham que ser trocadas, vestes de testemunho. Tinha então o terceiro passo, Êxodo 29:6. E a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. Escute bem isso. Palavra, testemunho, santidade. Vamos juntos? Você quer se parecer com Jesus? A sequência é essa. A Bíblia diz assim, Pedro diz em 1,15, da primeira carta: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em toda a vossa maneira de viver. Pastor, você só está usando referência de Pedro? Vou usar uma de Paulo então. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos muitas promessas, purifiquemo-nos de tudo que nos contamina, o corpo, o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Queridos, a santidade é um processo de aperfeiçoamento. Nós nos tornamos gradativamente cada vez mais santos diante do nosso Deus. Então nós temos a palavra, o testemunho e a santidade. Sim ou não? Eram 5 pontos. Já falei de 3. Faltam 2. O que falta, pastor? O quarto ponto. Uma vez que esse homem estava já vestido com as vestes, banho tomado e com a coroa de santidade, era derramado sobre ele a unção. O azeite da unção. Quando você lê Êxodo 29:7, diz assim: tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirá. Meu irmão, sem unção, você não pode ser um representante de Deus. Eu vou repetir Eclesiastes 9:8, mas vou concluir o versículo. Em todo tempo, sejam alvas, sejam limpas, sejam puras as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Meu irmão, o Espírito Santo, ele é esta unção sobre nós. Lembra do que Davi escreveu no Salmo 23, versículo de número 5, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pastor, unção é importante? Meu irmão, eu só vou dar um exemplo do que a unção é capaz de fazer. Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia, o dia que a unção ser derramada sobre você, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, o jugo será tirado do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Irmão, a unção, se Jesus, que é Jesus, não rejeitou a unção, quem é eu, quem somos nós para rejeitar a unção? Quando a gente lê Atos 10:38, o Pedro está pregando na casa de Cornélio e ele diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Meu irmão, quem tem unção aí, dá um glória a Deus. Pastor, já entendi. Banho da palavra, veste do testemunho, ok? O que mais? Vocês estão me acompanhando ou não? Coroa da unção. Faltava o quinto. E o quinto é que dá credibilidade a todos os outros. O que é? O sangue derramado.
Então um animal, preste bem atenção, um animal era trazido. E aquele homem que tinha os seus pecados colocava a mão sobre esse animal. E então, no lugar do sangue derramado dele por causa dos seus pecados, o sangue do animal seria derramado em seu lugar. O animal, então, era degolado, seu sangue escorria, e aquele homem era perdoado porque aquele animal morreu pelos seus pecados. Isso te lembra alguma coisa? Não. Já eu chego lá. Então, presta bem atenção. O sumo sacerdote molhava a mão no sangue e ungia agora a orelha direita do pretendente ao sacerdócio, aqui, com sangue, o polegar da mão direita com sangue e o polegar do pé direito. Pastor, pé não tem polegar. Então lê lá Êxodo 29 e 20. Como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. Isso que está na Bíblia ali. Mas se você preferir dedão, eu falo. Pronto. Quer que eu fale dedão? Então vou falar dedão. Sangue na orelha, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Pronto. Facilitei. Ok? Ele estava então pronto. Vestido. A veste limpinha, sim? Sim. Aí pegava o óleo da unção e misturava com o sangue e salpicava na veste. Unção e o sangue. Ele estava pronto para ser um legítimo representante de Deus. Lavado pela palavra, vestido de testemunho, coroa de santidade, a unção do Espírito Santo e o sangue do sacrifício. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Eu vim até aqui só para começar. Amém? Eu quero falar sobre outra coisa. Mas você só vai estar preparado para ouvir o resto se tivesse ouvido esse começo. Por isso, grave bem o que você ouviu. Vou repetir. Lavado pela palavra, vestido pelo testemunho, coroa de santidade, a unção do Espírito e o sangue do sacrifício. Quando Jesus veio à Terra, existia a instituição ainda de todas essas coisas, o sacerdócio levítico, e com o passar dos anos, esse processo se tornou um processo ainda mais difícil. Um homem, para se tornar um sacerdote, ele, antes de alcançar esse momento aqui que eu preguei para vocês, ele era desde criança separado. Queridos, essas crianças, quando chegavam aos 12 anos de idade, eles sabiam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. E olha que está difícil para você decorar porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá difícil. Esses meninos já tinham os 5 primeiros livros da Bíblia na cabeça. Eles recitavam os 613 ou as 613 leis. 613. E assim, salteado. Qual que é a 428? O moleque falava. Quando chegava aos 25 anos de idade, porque se destacava então, eram chamados para o ministério levítico aos 25 anos de idade, só aqueles que se destacavam. E a medida entre os 25 e 30, porque só podia ser sacerdote com 30, dos 25 ao 30 era como se fosse a reta final. Mas quando chegava aos 29 anos, faltando um ano para 30, o sumo sacerdote escolhia dentre os melhores para que viesse andar, caminhar, viver, morar praticamente com ele e aprender todo o resto. Seria a afinação final. Para chegar nesse ponto, meu irmão, alguém para chegar nesse ponto, era alguém que foi destacado entre outros muitas vezes. E com 29 anos era chamado. E quando, ao findar desse um ano final, quando ele ia completar 30, o sumo sacerdote olhava para essa pessoa, para esse levita, e ele dizia assim: você precisa só agora ser carimbado para ser sacerdote. E o carimbo final é você ser o meu representante. Então, o sumo sacerdote começava a mandar esta pessoa, ou mandava essa pessoa para representá-lo em momentos muito importantes. E é aqui, queridos, que entra uma história fenomenológica.
indubitavelmente fenomenológico. Uma história fantástica contada nos 4 evangelhos. Ela é contada em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Ela é, junto com a multiplicação dos peixes, o único milagre contado nos 4 evangelhos. A multiplicação do peixe é contada nos 4 evangelhos. E a história desse homem é contada também nos 4 evangelhos. O que acontece é que naquela noite emblemática de quinta-feira, Jesus lava os pés dos discípulos e Judas sai para o trair. E lá na casa de Caifás, Judas chega para trair Jesus e receber as suas moedas. E junto com o sumo sacerdote estava esse chamado servo do sumo sacerdote. Aquele que seria ou ocuparia um lugar no sacerdócio, destacado dentre os outros. Quando fala servo do sumo sacerdote, não está falando de alguém que fazia serviços domésticos, mas de alguém que estava sendo afinado para o sacerdócio. Ele estava lá, essa pessoa estava lá quando Judas entrou. Quando Judas ofereceu as moedas para vender Jesus. Aliás, Judas recebeu as moedas para vender Jesus. E Judas dá um sinal. Ele diz, olha, vai estar escuro lá no jardim do Getsemane, eu sei que ele está lá, é para lá que ele foi orar. E quando eu chegar lá, para que vocês não prendam a pessoa errada, um discípulo, e deixem que ele fuja, eu vou dar um beijo nele. E a pessoa que eu beijar, esse é o Cristo. Então, Caifás se levanta e chama esse cidadão, o servo dele, o servo do sumo sacerdote, e diz para ele, hoje você vai acompanhar isso, você vai me representar. Meu irmão, isso é uma explosão dentro da cabeça do cara. É o dia mais feliz da vida dele. É o dia mais especial da vida dele. Ele foi chamado para representar o sumo sacerdote. Ele chegou onde ele queria. Ele viveu 30 anos para aquele momento. E agora ele é chamado e o sumo sacerdote diz, vá, e você vai ser o meu representante. E ele vai na frente, porque agora ele era o representante do sumo sacerdote. E a Bíblia vai dizer, queridos, que uma grande multidão foi acompanhando esse servo do sumo sacerdote, o representante do sumo sacerdote. E a Bíblia diz que em Mateus 18, aliás, Mateus 26, João 18, Marcos 14 e Lucas 22, juntando esses textos, foram com ele guardas do templo, fariseus, escribas e uma grande multidão. Carregando na mão, João cita tochas e armas, Mateus cita espadas e varas, Marcos cita uma grande multidão com espadas e varas, Lucas cita uma grande multidão. Armas, espadas, varas, uma grande multidão para prender quem? Jesus. Um homem desarmado, que estava derramando gotas de sangue e orando por aqueles homens. Quando eles chegam no jardim do Getsemane, eles descem, né? Eles margeiam o Monte Sião, entram no Vale de Cedron e no pé do Monte das Oliveiras está lá, cravado no pé, o jardim do Getsemane. E quando eles entram no jardim do Getsemane, eles se escondem. O servo do sumo sacerdote está lá esperando Judas passar, Judas passa. Jesus sai ao encontro do Judas e Judas o beija. Quando Judas o beija, há um alvoroço. Todo mundo sabia, aquele é o que nós viemos prender. Mesmo na escuridão da noite, ele foi identificado pelo beijo do traidor. E todos saem, e esse servo do sumo sacerdote, ele pula na frente, porque afinal de contas, eu estou representando o sumo sacerdote. Eu nasci para isso, eu me criei para isso. E de fato existia no coração desse homem um desejo profundo e real de servir a Deus, porém ele foi criado dentro da religiosidade. E a religiosidade cegou aquela geração. Aliás, é importante dizer isso, que Jesus não tinha problema nenhum em sentar com pecadores e pregar para pecadores. O problema dele sempre foi com os religiosos, que duvidavam, que não criam e que falavam de Jesus. Quando todo mundo pula, o servo do sumo sacerdote, ele está é a noite dele. Ele pula na frente para ser o primeiro a encostar em Jesus, a multidão vem, cerca, vira aquele alvoroço. E no meio daquela pouca luz, com algumas tochas levantadas, uma espada reluz, a espada de Pedro. Pedro puxa a espada. E Pedro, queridos, que era pescador,
portanto não era soldado, não era o melhor na espada, mas ele diz, eu vou dar no meio da cabeça desse servo do sumo sacerdote, e eu vou dividir a cabeça desse cara em dois. E ele levanta a espada e ele desce a espada com toda a sua força, e aquele homem vê aquela espada reluzindo, e ele só tira a cabeça assim, ó, e a espada desce, e corta a orelha dele. O nome desse homem, eu quero ler com você, João 18, 10. Eu vou pedir para o Danilo pôr ali para nós. João capítulo 18, versículo de número 10. Põe para mim lá, querido. Diz assim, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. O que aconteceu? Decepando-lhe a orelha. O nome daquele servo era Mal. Querido, eu não sei se você entendeu, mas eu vou começar a conectar os textos. O sacerdote não podia ter defeito. E a unção do sangue era feita onde? Qual delas? A orelha direita, polegar direito, no pé direito. Quando a espada desce e arranca a orelha de Malco, não está arrancando só uma orelha. Está arrancando uma vida, uma história. Está arrancando um ministério. Está arrancando um sonho. Está arrancando aquilo que ele era, com aquilo que ele se identificava. A orelha é decepada. A orelha cai no chão. Malco leva a mão na cabeça, o sangue jorrando. Acabou a vida de Malco. O melhor dia da sua vida torna-se o pior dia da sua vida. Acabou. Agora, nem na sociedade ele seria mais aceito, muito menos numa posição de representar a Deus. Simplesmente acabou. Quando a gente lê, então, a destruição do sonho, do ministério, da vida desse homem, eu preciso dizer para você, e aqui eu quero começar a pregar. Tudo isso acontece na frente de quem, gente? Na frente de Jesus. Tudo acontece na frente de Jesus. Quando a orelha cai no chão, Jesus olha para ele e solta somente uma palavra, com um ponto de exclamação. Queridos, isso não é normal. Somente 3 vezes na Bíblia Sagrada existe um ponto de exclamação depois de uma frase de Jesus. A primeira delas, quando a mulher sírio-fenícia, lembro da história, eu ministrei esses tempos atrás, quando ela diz, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa, lembram disso? Jesus olha para ela e diz assim, ó mulher, com um ponto de exclamação. Queridos, quando Deus fala algo com ponto de exclamação, alguma coisa acontece. Ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. O que estava acontecendo ali? Além da história. A fé daquela mulher estava rompendo, queridos, a fila. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas deu-lhes o direito para a mulher e para cada um de nós, e a todos aqueles que nele creem, de ser chamados seus filhos. Esse é o primeiro. O terceiro ponto de exclamação, Jesus grita na cruz. Está consumado. A palavra está consumado significa, ou vem do grego, tetelestai. Tetelestai. E que era usada em alguns momentos. E em muitos momentos, mas alguns deles para citar, quando o sacerdote derramava o sangue do animal para cobrir o do pecador, ele dizia tetelestai. Quando uma grande obra de um artista era pintada, e quando ele terminava e assinava a obra, ele dava 3 passos para trás, e ele dizia tetelestai. Está pronto.
está finalizado, está concluído. Jesus disse, tetelestai. Mas existe a terceira vez, e a terceira vez foi aqui. Vou ler de novo. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era? Próximo. Jesus, porém, ordenou... Onde que está isso, querido? 18, 10? Volta no 10, por favor. Decepando-lhe a orelha. Bugou aí. Eu vou ler aqui para vocês. João, capítulo 18, versículo de número 10. Desculpa, querido. Lucas 22. Você está certinho, viu? Versículo de número 50. Lê para mim, Lucas, vamos juntos. Lucas 22, 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Agora sim, versículo seguinte. Jesus, porém, respondeu. O que está escrito ali? O que Jesus disse? E tocando na orelha do homem, ele o curou. Meu querido irmão, você pode entrar aqui na minha conjecturação ou não. Mas eu quero dizer para vocês que eu entendo que aconteceu algo entre o basta e entre o toque de Jesus na orelha daquele homem. O basta tem um ponto de exclamação. Vem comigo para essa cena. Jesus está num jardim escuro. Há uma ou outra tocha. A orelha do Malco é decepada, cai no chão. Há um empurra-empurra de multidão, de guardas, de fariseus, de religiosos, em cima de Jesus. Discípulo fugindo. Aquela orelha cai na terra. Aquela orelha se mistura à terra. Queridos, você consegue imaginar no meio de tudo aquilo, Jesus achar a orelha de Malco e colar a orelha de Malco novamente? Irmão, é possível. Por isso, você não precisa acreditar nisso, mas eu acredito. Eu acredito que quando Jesus, o Deus do universo, aquele que se assenta num alto e sublime trono, naquele, querido, que tem a terra como estrado dos seus pés, aquele que dá nome às estrelas, aquele que ordena onde cada raio vai cair, aquele que está sentado no alto e sublime trono. Eu quero parar, mas ninguém dá um glória a Deus. A hora que der, eu paro com pelo menos essa parte. Não sei o que mais que eu preciso. Aquele que desceu a essa terra, viveu no nosso lugar, morreu a nossa morte, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus. Amém? Amém. Que bom. Vocês estão aí, glória a Deus. Eu estava ouvindo a grama crescer lá fora. Queridos, quando ele diz basta, o tempo para. O tempo para. E ele só parou, viu? Porque com o rei Ezequias ele fez o sol voltar, ele virou o relógio. E o tempo para. Eu acredito, queridos, que todo mundo fica no Cronos. O tempo do homem. E ele pega a Malco e diz assim, vamos dar um pulo no Kairós comigo. O tempo de Deus, onde um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Só ele, Malco, para, ele dá um pause. E ali, diante de Malco, ele se curva, o Deus do universo, preocupado com a orelha de um cara. Se curva diante daquele homem. Aliás, ele se curvou diante de Judas. Ele não estava se curvando diante do pecado de Judas, mas ele estava dizendo para Judas, eu acredito em você até o último momento. Ele se ajoelha na frente de Malco, ele pega a orelha de Malco. Malco aterrorizado, com a mão aqui no lado da sua cabeça, jorrando sangue. E ele leva a orelha de Malco até o lugar. E ele cura Malco. Queridos, onde está a multidão? Onde está todo mundo? Onde está a correria, a loucura? Gente voando, batendo, se empurrando. Tudo parado. Jesus, ele faz assim.
Uma vez eu estava no meio de uma multidão. E a palavra entrou dentro do meu coração. E sinceramente, eu acho que tudo parou ao meu redor. E eu só via Jesus na minha frente. Dizendo, eu perdoo os teus pecados. Jesus faz isso. Eu acredito. Aqui é eu, tá, gente? Eu não preciso entrar nessa loucura não, viu? Mas se quiser, vem junto. Ele pergunta, aqui eu estou conjecturando, Jesus pergunta para Malco, qual o seu nome? Malco. O que significa Malco? Significa rei. Malco significa rei? Malco significa rei. Qual é o seu nome? Eu sou Jesus. Rei dos reis. Você é rei, mas eu sou o rei dos reis. Então você nem sabia, mas muito prazer, eu sou seu rei também. O rei dos reis se apresenta para ele. Queridos, quando você lê Apocalipse 19:6, diz assim, em seu manto, no manto de Jesus e em sua coxa, está escrito este nome, 2 pontos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Naquele encontro de Jesus com Malco, ele foi lavado pela palavra. Porque Jesus libera uma palavra sobre ele. Naquele encontro de Jesus com Malco, as suas vestes de tristeza, de angústia e de terror, foram trocadas por vestes de alegria. Naquele encontro de Jesus com Malco, foi-lhe colocado uma coroa de santidade, porque ele esteve face a face com o Santo dos Santos. Quem lembra da sequência do sacerdócio? Vamos de novo? Lavado pela palavra, vestes de testemunho e coroa de santidade. Mas falta 2, sim ou não? Quais são os 2 que faltam? Vocês estão comigo? Quais são os 2 que faltam? Unção e sangue. Queridos, Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, o tempo volta. O pause vira play. Jesus olha para Pedro e diz, mete a tua espada na bainha, não beberia eu o cálice que Deus me deu? Malco está curado. Jesus é preso. Quinta-feira. Na sexta-feira, o sangue de Jesus é derramado. E alcança todos nós, inclusive o Malco. O sangue de Jesus é derramado por todos nós. Apocalipse 1:5. Ele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Fechou, gente? Fechou? Está faltando alguma coisa? O que está faltando? O que está faltando? Unção. Jesus morre na sexta, mas no domingo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele aparece a mais de 500 irmãos. Paulo escrevendo sobre isso, em 1 Coríntios 15:6, ele diz assim, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Importante dizer que isso foi só de uma vez, a mais de 500, depois de ressuscitado. Jesus, então, encontra os seus discípulos e é levado aos céus. Eu não tenho dúvida, e eu acredito que você também não, de que entre esses 500 irmãos estava Malco. Você tem alguma dúvida ou não? Jesus sobe aos céus e diz, olha, vocês fiquem em Jerusalém, Lucas 24:49, até que do alto sejam revestidos de poder. Atos 1:8, Jesus olha para eles e diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, queridos, sobe aos céus.
E quando ele chega no céu, não é o assunto, mas quando ele chega no céu é que eu não aguento. Eu não aguento. Quando ele chega no céu, nós temos a revelação do Salmo 24, 7, 8, 9 e 10. Quando ele está chegando no céu, está lá o Salmo 24, 7, 8, 9 e 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Versículo 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Jesus chega no céu e os anjos gritam: Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Salmos de número 110, versículo 1. Disse Deus ao meu Senhor. Disse Deus a Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus vai ser glorificado. Queridos, quando Jesus, isso é o que eu acho também, tá? Quando Jesus vai se assentar, queridos, à direita do Pai, na sua mão as chaves do inferno e da morte. Na sua mão o documento escrito com o seu nome, propriedade exclusiva dele, comprado pelo seu próprio sangue. Quando ele vai se assentar, ele diz: Pai, eu só me assento depois que eu cumprir a última promessa. Qual é a última promessa? Ele disse: não vos deixareis órfãos. Quando eu subir, vos enviarei o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Enquanto Jesus está andando no céu, o Espírito Santo desce no cenáculo. Dos mais de 500, tinha 120. Eu posso falar uma coisa para você? É uma convicção. Eu acho que Malco estava lá. Malco estava lá. Faltava para Malco só uma coisa. O que era, gente? O que era, gente? E de repente, Atos capítulo 2, versículo 2, 3 e 4. E de repente, veio da onde? Do céu, um som como um vento. Pastor, é som ou é vento? É vento ou é som? Meu irmão, você não entendeu? Eu também não. E é isso mesmo. Tem coisas que a gente não explica. É assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo pega um condenado à morte, salva, liberta, capacita, enche do Espírito Santo. A gente não entende, mas o Espírito Santo faz desse jeito. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa. Diga toda a casa. E todos que estavam sentados, diga todos sentados, foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Escute agora. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O meu destaque aqui é em Malco, amém? Malco recebe a unção. Malco está pronto. Malco está pronto. Quando o Espírito Santo desceu, Malco estava de joelho orando. Vocês acreditam que Malco estava orando? Porque a oração sela o sonho. Vou repetir isso aqui para você botar lá no seu Instagram. A oração sela o sonho. A oração sela o sonho. Por isso não se engane. As reuniões mais importantes de uma igreja são as reuniões de oração. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A gente colhe bênçãos em todos os cultos, mas a plantação da semente é só na oração. Você pode colher em qualquer momento, mas a plantação é na oração. Isaías 56, 7. Lhes darei alegria em minha casa de oração.
seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar. Escuta o que Deus diz: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A oração é a semente da vitória. Diga comigo, a oração é a semente da vitória? Então diz para quem está perto, a oração é a semente da vitória. De repente veio do céu um som, e Malco estava com uma orelhinha novinha. De repente veio do céu um som, e Malco estava com a orelha novinha. Apocalipse 2,7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nós devemos ouvir o que o Espírito diz. Eu estou quase terminando, pode até subir aqui. Malco está pronto, quem diz amém? Malco é um sacerdote, quem diz amém? Então vem comigo agora. Malco é um sacerdote, quem concorda comigo? Mas ele não foi ungido pelo sumo sacerdote, ele não foi ungido pelos levitas, Malco foi ungido por Jesus. Quem concorda? Então Malco é o primeiro sacerdote não ungido no ministério levítico, mas é o primeiro sacerdote ungido por um rei. Por um rei. O sacerdócio levítico estava sendo riscado. Entra agora o sacerdócio real. Porque quem ungiu foi um rei. Quando a gente lê, quero terminar por onde eu comecei, vocês são geração eleita, sacerdócio real. Para anunciar as grandezas, eu vou falar de Malco, daquele que te chamou das trevas, o Getsemane, onde os sonhos são arrancados e decepados, onde a angústia e o terror surgem do nada. Ele te resgatou, te chamou das trevas, para viver o que você nunca viveu, o sacerdócio real. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu li, reli, li de novo, perguntando para o Senhor: Deus, eu não sou melhor do que ninguém, mas fala para mim como é que... O que aconteceu com Malco? O que aconteceu, Jesus, com Malco? Jesus, eu não sou melhor do que ninguém, mas fala para mim o que aconteceu com Malco. E aí, o cara virou o quê? O cara virou um pregador, o cara ganhou o mundo para ti em um outro lugar onde não foi registrado na Bíblia. Senhor, o que aconteceu com Malco? Por que não tem um ponto final na vida desse homem aqui? E um dia orando sobre isso, o Senhor disse para mim: porque Malco é o representante de uma linhagem, do sacerdote ou do sacerdócio real. E eu perguntei: Senhor, como continuou a história de Malco? E ele diz: a história de Malco continua em você. A história de Malco continua em você. Malco foi o sacerdote real para aquela geração, você é para essa. Isso não é uma palavra só para mim. Pedro escreveu e diz assim: vós sois, vocês todos são sacerdócio real. Levante a sua mão, vocês todos são sacerdócio real. Vocês todos são sacerdócio real. Jesus disse para mim: você não é filho de Arão,
da tribo de Levi. Mas você é filho do rei, que se assenta no alto e sublime trono, e o seu trono jamais terá fim. Oh, meu irmão, fala para mim. Fala para mim. Naquele dia o Senhor disse para mim: a origem do sacerdócio real você conheceu, mas você é a continuação. A continuação está na sua mão. E eu podia terminar aí, eu ia sair felizão. Mas Jesus sempre termina com uma pergunta. E Ele me perguntou naquele dia: o que você vai fazer agora com aquilo que você acabou de descobrir? Você acabou de descobrir que você é um sacerdote real, ungido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamado das trevas para anunciar a sua maravilhosa luz. Eu quero terminar dizendo que eu não tenho dúvida do que eu vou falar aqui. Há um basta no mundo espiritual nessa noite. Há um basta de Jesus sobre a sua vida. Jesus, Ele te chamou para viver algo que você ainda não viveu, alcançar o que você ainda não alcançou. Nessa noite você tomou um banho de palavra. Está na hora de você trocar as suas vestes, colocar uma coroa de justiça, receber o Espírito Santo e toda a sua unção, a unção que despedaça o jugo, e entrar debaixo da autoridade do sangue que foi derramado naquela cruz. Você é um sacerdote real. Diga para quem está perto: você é um sacerdote real. Mas tem uma porção de gente debaixo desse telhado aqui, segurando uma orelha perdida, não a orelha, mas o buraco que ficou, gritando, dizendo: os meus sonhos acabaram, meu ministério não existe, a minha vida é isso mesmo, nada dá certo, e quando dá, é tão passageiro. Existe uma porção de gente que fica chorando aquilo que foi perdido. Mas eu quero te dizer que Jesus é tão maravilhoso que Ele vem aqui nessa noite e Ele diz bem alto, com ponto de exclamação: basta. É por isso que a igreja aqui, queridos, ela pode parar ao seu redor, e está só você e Jesus nesse lugar. O Rei dos Reis, Ele levanta os teus sonhos do chão. Ele te cura. Meu irmão, não sei o que te fizeram, não sei o que você viveu, nem o que você passou. Não tenho a menor ideia do que te foi cortado. Mas onde Jesus está, tem esperança. Ah, pastor, se eu sentasse para te contar a minha história, se eu sentasse para te contar a minha história, ah, pastor, acho que não. Então tome um tiro da palavra de Deus. Jó 14:7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, se o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará. Queridos, eu estou pregando aquilo que vivo, aquilo que já vivi. Eu estou te chamando para esse lugar. Que lugar precioso.
Eu estou chorando aqui, mas eu já chorei tanto essa semana. Olha, não tem nem vergonha de dizer para vocês que até rolar eu rolei. Gente, que amor é esse? Estava eu lá cego na minha religiosidade, segurando ensanguentado aquilo que sobrou dos meus sonhos, e Ele para tudo só para me curar. Ele derrama o sangue por mim. Ele envia o Espírito Santo. Se o seu coração não queima nem um pouquinho, você está com defeito de fabricação. Não é possível. Não é possível. Eu quero que você curve a sua cabeça. Aí onde você está, solta aí. Se você está perto de alguém, só você. Seus olhos fechados. Escute. É só você e Jesus. Aí, de olhinho fechado, sentadinho. Você não precisa se mostrar para ninguém, ou se preocupar se alguém está olhando, porque não tem ninguém olhando, todo mundo está de olho fechado. Jesus está nesse lugar. Ele para bem na sua frente. Como eu amo Jesus. Talvez nessa noite o que você tenha para dizer é: olha aqui, arrancar os meus sonhos, arrancar a minha fé, cortaram coisas tão preciosas que eu tinha. Mas Jesus pergunta: qual é o seu nome? Eu sou o Rei dos Reis, diz o Senhor para ti. O Senhor dos Senhores. Eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele te toca nessa noite, trazendo cura, dissipando o medo, trazendo renovo. Há um chuveiro ligado, o chuveiro da palavra. Vestes novas de testemunho, coroa de santidade. Isso que você está sentindo queimar aí, não se preocupe não, é a unção que despedaça o jugo. É o Espírito Santo de Deus. E sobre nós, o sangue que foi derramado naquela cruz. Ele morreu em meu lugar. O pecado era meu, mas Ele morreu. Querido, está na hora de você descobrir quem você é. Você é um sacerdote real. Um sacerdote real. Você é um sacerdote real. Você é um sacerdote real. Sinta o toque de Jesus. Canção que me libertou dos meus inimigos. Eu gostaria que você se levantasse para cantar comigo. Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Levanta o volume da voz. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família,
o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus.